Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço estamos chegando a 648 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal para um amigo ou amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que postamos a entrevista, dando enorme repercussão, a entrevista com o pré-candidato a presidente da República, Sérgio Moro. Assistam, que eu acho importante, dentro do que nós estamos falando. Todo o universo democrático republicano vai estar nesse canal. Só não está quando você convida e a pessoa não quer vir por suas razões, aí, evidentemente, não vou obrigá-los a vir, né? Mas a questão que se coloca é que todos aqueles que estão nesse campo vão ser chamados aqui. O canal é plural, democrático e é essencial. E o pré-candidato Sérgio Moro, aí teve já milhares de views, é importante, acho que para vocês se informarem o que ele está pensando e das suas opiniões políticas. E peço até desculpas um pouco pelo atraso, porque nós estamos gravando várias entrevistas que nós vamos agora disponibilizar até o Natal. Era muita coisa, e uma delas foi longuérrima e tal. Então, peço desculpas, mas nós vamos disponibilizar depois todas essas entrevistas. São entrevistas muito boas, sempre com o mesmo objetivo, de abrir o arco, né, e diferentes olhares sobre o Brasil. Né? Criamos o membro apoiador. Membro apoiador é uma coisa muito importante. Tem duas formas de ser membro apoiador. Entra, clique. É fácil, é tranquilo. E essas duas formas são essenciais para fortalecer e apoiar, aí membro apoiador, o jornalismo independente e de qualidade que nós fazemos. E uma coisa muito importante, estamos num momento sombrio da história brasileira, terminamos um ano eleitoral daqueles, daí ser membro apoiador é muito importante para o canal. Tem duas formas, só você clicar. Alguns que têm acesso pelo celular, que não seja o Android, diz que tem dificuldade. Aí entre rapidamente pelo computador, é coisa de 1 minuto, 2, 3 minutos e tanto, e você vê como é que faz parte para ser membro apoiador. Tem duas formas, é tranquilo. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, o Instagram Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Lendo todo o noticiário, eu queria primeiro ler para vocês, eu acho que é muito importante, o artigo que eu publiquei no UOL, pouco antes, inclusive, que eu já tinha mandado, pouco antes do episódio que envolve Ciro Gomes e o seu irmão. Essa estranha operação, estranhíssima, da Polícia Federal. E que aí tem coisa. E é coisa grave. Eu escrevi o seguinte, veja, tá no portal do UOL, né? Entre ali, clique, colunas, tal, vocês encontram. O título é: Bolsonaro vai tumultuar as eleições de 2022 e com auxílio do general Heleno. Digo eu, de todas as campanhas eleitorais ao longo da história da República, a de 2022 certamente será a mais violenta. Durante a República Velha, algumas eleições foram marcadas pela tensão. O sistema eleitoral coronelístico impedia que a oposição tivesse a possibilidade de vencer o candidato oficial. Em 1910 e 1919, quando Rui Barbosa enfrentou Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa, respectivamente, encontrou enorme dificuldade para poder desenvolver sua campanha eleitoral. Em vários comícios, seus apoiadores foram atacados por capangas a serviço do oficialismo. Nas eleições estaduais, os opositores dos governadores também enfrentavam a violência estatal, e alguns embates acabaram levando à intervenção federal, único meio de conter os ânimos, e que terminava com a posse dos eleitos de forma fraudulenta. Com a criação do Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral, ambos em 1932, o cerceamento ao debate acabou sendo relativamente contido. Mesmo assim, muitas eleições foram marcadas pela violência contra os opositores, especialmente em áreas onde o poder coronelístico acabou se mantendo. Com a redemocratização em 1985, e mais ainda, após a promulgação da Constituição de 1988, as eleições foram se transformando em momentos de expressão da vontade da cidadania. De 1989 até 2018,
foram realizadas 8 eleições presidenciais, 6 delas com a necessidade de um segundo turno. Os pleitos acabaram se desenvolvendo em clima de relativa ordem, mesmo quando as paixões políticas estavam acirradas. Esse quadro não deve se repetir em 2022. Os 3 anos de governo Bolsonaro transformaram o clima político. O golpismo, as constantes ameaças às instituições, a naturalização da barbárie, o desprezo dos valores constitucionais desenham um cenário preocupante. E mais, tudo indica que a reeleição de Bolsonaro vai derreter. E o que ele tem para apresentar aos eleitores? Quais as realizações? O país cresceu, a inflação caiu, o emprego aumentou, a pandemia foi enfrentada segundo as recomendações da ciência, a fome virou uma triste lembrança do passado, o Brasil tem uma presença expressiva no mundo. Neste cenário, resta a Bolsonaro apelar para a violência, para a desmoralização do processo eleitoral, ameaçar jornalistas, atacar instituições e produzir em escala industrial as fake news, sem esquecer as fake pesquisas eleitorais que vão inundar o noticiário. Faço questão de repetir. Neste cenário, resta a Bolsonaro apelar para a violência, para a desmoralização do processo eleitoral, ameaçar jornalistas, atacar as instituições e produzir em escala industrial as fake news, sem esquecer as fake pesquisas eleitorais que vão inundar o noticiário. E vai contar com decisivo apoio da extrema-direita mundial sob a batuta de Steve Bannon. Este dirige uma organização terrorista chamada Movimento. Tem como seu representante na América do Sul o deputado Eduardo Bolsonaro. Bannon deve coordenar os esforços dos extremistas para atacar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é desmoralizar as urnas eletrônicas e o processo de apuração. E não faltará dinheiro para financiar o esquema criminoso. As últimas declarações do general Heleno reforçam esta análise. O tráfego oficial, que, como medida profilática, poderia ser interditado judicialmente, deu o sinal para as milícias bolsonaristas. Vai começar o ataque orquestrado às instituições. Bolsonaro vai retomar a ladainha do meu exército, de que o poder é do povo, que o STF quer governar em seu lugar e que a saída é a intervenção militar constitucional. Não vai causar estranheza se o patético general coordenar a estratégia miliciana de Bolsonaro para as eleições. O GSI, a ABIN e a PF poderão ser utilizados como instrumento de coação contra adversários. Nem o Dr. Pangloss está otimista com o processo eleitoral de 2022. Esse foi o artigo que eu escrevi, e aí tivemos o episódio envolvendo Ciro Gomes e o seu irmão e a ação da Polícia Federal. Estranhíssimo. É o Estado policial. Estamos vivendo sob a ótica de um Estado policial sob domínio de assassinos, de um presidente genocida, corrupto, e que vai usar de toda a estrutura de Estado, inclusive o Gabinete de Segurança Nacional, a Agência Brasileira de Informação, a Polícia Federal, usar de tudo para coagir, desmoralizar e atacar as instituições democráticas. Eu venho falando isso de há muito, e vocês são testemunha. Hoje ocorreu um fato gravíssimo. Fatos que, segundo a ação policial, que se reporta a 2013, 2012, 2011. Estranho que a ação tem sido agora, em 2021. Muito, muito estranho, porque um deles, Ciro Gomes, é pré-candidato à presidência da República. E isso não é novidade para ninguém, inclusive no nosso canal já foi entrevistado. A questão que se coloca, portanto, é: isso vai se repetir daqui para frente? Poderá se repetir. Quem vai chefiar isso? Um criminoso. Qual o nome do criminoso? General Heleno, capacho do capitão terrorista Jair Asmodeu Bolsonaro. Ponto. É necessário, e nós estamos antecipando. Esse Heleno, e aí devemos a Guilherme Amado, mais uma vez, no Metrópolis, conseguiu a gravação, e temos a voz do capacho, conhecido como General Heleno, dizendo o seguinte: temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, é o STF, entende-se?
Vou repetir, temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence. Não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até arrebentar. Nós estamos assistindo a isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, provavelmente a referência a Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e provavelmente a Luiz Fux. Mais à frente, ele não disse os nomes, mas a interpretação é minha. Continua, graças ao Guilherme Amado que nós temos essa informação. E a gravação, hein? Eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Ponto. Temos a gravação, né? Portanto, isso não é atribuído a ele, sem que ele não tenha dito. Ele falou isso na última terça-feira, né? Na formatura, foi uma declaração feita na formatura do curso de aperfeiçoamento e inteligência para agentes em atividade na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. É grave. Em outras épocas, ele seria imediatamente enxotado do cargo. Enxotado. No momento atual, com um criminoso na presidência da República, ele vai ser elogiado, inclusive pelos fanáticos nazifascistas bolsonaristas. Isso é muito grave e confirma tudo o que eu venho dizendo aqui. E, infelizmente, e vocês são testemunha, acertando tudo o que eu falei. Esse homem vai chefiar a quadrilha que vai ensanguentar o Brasil. Ele é o capacho de um capitão terrorista, assassino, ladrão, genocida, que é o presidente da República. E alguém tem que ter coragem, ao menos, de dizer o óbvio, que o rei está nu, ou dizer que ele é genocida, exagero, que ele é corrupto, exagero, com tudo que sabemos da pandemia, das rachadinhas, dos esquemas que tem nesse governo e da sua ação violando diuturnamente a Constituição, quando ele faz ódio à tortura, por exemplo, violando a Constituição ou não. E tudo que ele fez na pandemia, ou não. É exagero? Claro que não. É receoso dizer isso? Claro que não. Só faltava essa. Nós estamos com a verdade. Temos de enfrentar esses criminosos com as armas que nós temos, que é qual? É a Constituição, que é a única coisa. Esse homem aqui, esse criminoso que criou problemas para o Haiti, o Brasil lá no Haiti, né? Terrível, está simplesmente dizendo o seguinte: tem gente lá no STF e fala assim, esse STF. Eu digo que é esse general. Eu tenho vergonha que o senhor é general do Exército Brasileiro. Vergonha. Vergonha. O senhor envergonha a farda que veste. Né? Ele está ameaçando o Supremo Tribunal Federal. E alguém tem que dizer que ou não é uma ameaça. Violando, portanto, o ordenamento legal e principalmente a Carta Magna. E dizendo o seguinte, eu estou segurando o Bolsonaro tomando Lexotan, que é a imagem que ele usa, porque ele vai agir. Agir o quê? Impor a ditadura. É isso que eu sempre disse. O recuo era estratégico. 1 passo atrás, 2 à frente. Quantas vezes vocês ouviram isso aqui? Acertei mais uma vez. Mas é difícil ver isso? Não. Não. Basta analisar. Alguém acreditou naquela carta que o Temer, o capacho do Bolsonaro, que é capacho, e nós temos que ter coragem de dizer isso. Ele serviu como capacho do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é esse. O general Heleno está dizendo aí. Não é o capacho que assinou aquele pífio documento mal escrito de um genesiano, ou não? E que serviu para ele naquele momento. Nós estamos falando do dia 9 de setembro, não é verdade? Lembra-se que aconteceu no dia 7, em Brasília e em São Paulo. No dia 8, à tarde, a declaração de Luiz Fux. Quem não cumpre a decisão judicial é crime de responsabilidade. Disse, apontou. Estava pronto o cenário para que a sociedade civil, através de instituições ou os partidos políticos, entrassem com impeachment. Ali estava colocado. O que fez Michel Temer, que é chamado de estadista. A que ponto baixo nós chegamos? E circula aqui para São Paulo, restaurantes, tal, jantares demoníacos, né? Tranquilo. E as pessoas acham isso normal. Eu não acho. E vocês acham que não acham. Não é possível. Que nós estamos destruindo a nossa república. Não é possível. E ele fez aquele documento e viajou a serviço do Bolsonaro. Ele achando que ele usou o Bolsonaro que usou. Ou não. Não é verdade? E esse é o Bolsonaro verdadeiro. Ninguém tem coragem de falar isso. Ou eu estou delirando? Não, né? Evidente. Mais uma vez acertando. Em cheio. Em cheio. É isso.
Isso aqui que passa. Eu fico escrevendo aqui, e o meu último livro, o meu mais recente livro é Um País Chamado Brasil, como vocês sabem. Pô, a gente estuda, aprende história, para entender, fazer análise de conjuntura. A análise de conjuntura não cai do céu, ou não está a serviço aquelas análises de gargantas de aluguel, né? Ou que serve ao poder a qualquer preço em troca de dinheiro, sem caráter. Não, nós estudamos, e está aqui lotado de coisa, e sempre falta tempo. Você acha que precisa ler mais, e fica irritado. É verdade, né? A gente gostaria de parar o sol, mas aí eu sou o Josué, será que pode fazer isso? Né? É pouco tempo para muita coisa. Agora, permite essa reflexão, e o livro permite a gente entender a história do Brasil, a ver esses movimentos. É aquilo do José Américo de Almeida, ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem, ponto. É isso. Isso daqui é gravíssimo. E eu, quando escrevi o artigo, foi justamente antes dos episódios, mas estava na cara. E quando o Guilherme Amado divulga essa informação que é importantíssima, é esse aqui. Porque o Heleno está falando numa reunião fechada, olha, eu seguro o Bolsonaro, porque a todo dia ele quer fechar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é aquele daquela declaração à nação ginasiana feita pelo Temer. Ou seja, nós estamos absolutamente certos, mas sabe o que causa estranheza? É que as pessoas falam, pô, não é bom falar sobre isso. Mas não é bom porque você está devassando, falando, olha, o rei está nu. É melhor se iludir? É melhor achar que Temer é estadista? Que Bolsonaro é democrata? Que Heleno é um Caxias moderno? Claro que não. Né? Então, e esse episódio que envolve Ciro Gomes é uma demonstração explícita disso. E é o começo, que eles vão usar tudo, vão jogar brasileiros contra brasileiros. Quantas vezes eu falei que ele aponta para a guerra civil? Quantas vezes eu disse que eles vão desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral? Através de todo o sistema internacional financiado pela extrema-direita mundial, antissemita, racista e homofóbica, liderado por Steve Bannon, que usa o filho dele, o Dudu Bananinha, vulgarmente conhecido como Eduardo Bolsonaro, o nome verdadeiro é Dudu Bananinha, né? Como instrumento na América do Sul, da organização terrorista chamada Movimento. Está tudo aí, o cenário está construído. E aí vão usar todo o esquema internacional fantástico que eles têm, de muito dinheiro, mas de muito dinheiro mesmo que eles gastam, né? De gente ultra especialista para tentar derrubar o sistema do TSE, desmoralizar o processo eleitoral. E vão fabricar uma novidade, que eu sou o primeiro a dizer, as fake pesquisas eleitorais. Nem fake news, mas tem as fake pesquisas. Que já ontem já apareceu uma ali que eu olhei e falei, está na cara que é fake. Está na cara. Vai aparecer instituto de tudo que é lugar que você nunca ouviu falar. Né? E eles vão criar a confusão com as fake news e usando rádios e TVs, concessões públicas, como instrumento de guerra, da morte de brasileiros, que eles querem. E vão usar rádios em troca de grana. Essas rádios ganham milhões, TVs que ganham milhões, que vão recortar depois e espalhar pelo gabinete de ódio através do WhatsApp, né? Criando confusão nas pessoas, querendo jogar um brasileiro contra o outro, porque não vai ser uma discussão de ideias. O Bolsonaro não tem ideias e não tem vitrine para apresentar o que fez em 3 anos. O que resta ao criminoso, ao genocida, ao miliciano? A guerra cruel, a guerra de covardes, a mentira. É isso. E aí vão criar... Ele, inclusive, eu quero ver se ele vai a um debate. Duvido. É um homem covarde. Eu conheci o covarde de 40 minutos. Eu sei, é um covarde. Ele não tem ideias, não tem. Ele traz colinha, papel de colinha, um papelzinho assim. E o único debate que ele foi tinha colinha na mão. Lembra a questão da Marina? É isso. Você acha que ele vai ter? O que ele vai defender? Aí ele diz, mas se falar da minha família, eu não vou ao debate. Mas como? Tem de falar, é amor-crime, chefiada por ele. E o que pode ocorrer, porque o que disse o Capacho, esse general Capacho, é gravíssimo. E insinuou até um atentado ao Bolsonaro, o Capacho. A que ponto nós chegamos? Que vergonha do Exército Brasileiro! Que vergonha! É o ponto mais baixo da história. Pior do que certos momentos da ditadura militar. Pior. Pior. Porque não há nenhuma justificativa de Guerra Fria, ameaça comunista, inimigos internos, nada disso. O cenário está aí. Eu tenho apontado e falado, olha, vai acontecer, isso acontece. Então, esse episódio envolvendo Ciro Gomes, Cid Gomes, etc., claramente é uma ação policial criminosa do Bolsonaro. É ele que está fazendo tudo isso. E vai fazer mais. Contra outros candidatos, né? Certamente vai escolher o Sérgio Moro, vai ser um deles, vai tentar desmoralizar. E a Surcrim,
espalhada nas 27 unidades da federação, vão fazer isso também. E vão agredir jornalistas, e vão tentar matar. Vão criar um clima de medo, porque ele precisa do medo, o Bolsonaro. Ele necessita do medo. Porque vai ser o instrumento ele tentar se manter a qualquer custo no poder, porque a candidatura derretendo. E eu sempre lanço a seguinte questão, e também sou o primeiro. O primeiro turno, a eleição é primeiro domingo, diz a reza a Constituição, primeiro domingo de outubro, dia 2. Ele não vai ao segundo turno. Você imagina o que ele fará no mês de outubro, novembro e dezembro na presidência da República, derrotado. E saberá que a 1º de janeiro, quem vai assumir vai ter de fazer uma limpeza e investigar todos os crimes que a quadrilha cometeu. E são muitos, e ele sabe. E ele sabe o que ele fará. O nosso país vai ficar na mão de uma quadrilha durante 3 meses que vai agir da forma a mais cruel possível. Nós estamos falando de um homem que é perverso. Ele não tem noção de pertencimento. Por isso que ele nunca visitou hospital, nunca foi a centro de pesquisa, nunca consolou uma família. Ele gozava, ele ria dos mortos. Ele ria dos mortos. É um homem perverso, é um homem mau, é um homem cruel. É isso. Nunca pode ser cristão um homem desse. Só aqueles que estão atrás de muita grana e poder é que dizem que ele é cristão, né? São aqueles, essa caterva que também está aí presente, infelizmente, né? Porque evidentemente que você tem muitas pessoas extremamente religiosas de fato mesmo, que vivenciam a fé, mas tem essa caterva que está no topo, que tem concessões de rádio e TV, que estão milionários e não pagam impostos. E não pagam impostos. Até greve agora tem igreja. Até greve, como teve agora. Não é verdade? Então, vai chamar de cristão um homem perverso? É inacreditável, né? Só gente oportunista mesmo, que não tem mínima fé, que não tem caráter. Não tem caráter, né? Então, quando eu vi isso daqui, fiquei acompanhando durante todo o dia, conversei com algumas pessoas, me informei bem para ver, e realmente você começa um trabalho de conspiração. E prepare-se, esse Steve Bannon, ele é especialista nisso. Veja o que eles fizeram nos Estados Unidos. E eles já disseram que a eleição que interessa para a extrema-direita mundial em 2022 é somente uma, é no Brasil. Somente uma, e é no Brasil. E aqui eles vão fazer de tudo, porque contam com a conivência do aparelho de Estado. Significa que os delegados, investigadores da Polícia Federal concordam com isso? Não, claro que não, a maioria certamente tem ojeriza disso, tenho certeza. Mas vai escolher alguns. O mesmo fará na BIM, na Agência Brasileira de Informação e no Gabinete de Segurança Institucional. E vai ter muito dinheiro circulando na campanha. E grupos paramilitares, que é a minha preocupação, aqueles 88, HH, Heil Hitler, que estão presentes aqui, vindo dos Estados Unidos. Ligações com Bananinha. Coisa grave. Querem rasgar a nossa Constituição. Querem pôr a ditadura, querem fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos de estar atentos. A República está em risco, a República está em perigo. Então, note que o que nós falamos bate exatamente com os fatos. Exatamente. Não há uma incompatibilidade entre a nossa fala analítica e os fatos. Ao contrário, os fatos vão reforçando. E o episódio de hoje é mais uma demonstração entre tantas, e vocês são testemunha. E uma outra coisa, não vai haver migração de votos na eleição, no primeiro turno, para o Bolsonaro, como ocorreu em 2018, que emagreceu. Uma série de candidatos emagreceram na véspera da eleição porque os seus votos foram para o Bolsonaro, com medo da eleição do PT. Isso não vai ocorrer, porque todo mundo viu o que é Bolsonaro. Então não há qualquer ilusão sobre o genocida. Então não vai ocorrer isso. Portanto, a tendência é o derretimento. Agora, o que vai ocorrer daqui para frente, vamos ouvir a desfiliação do Alckmin. O Alckmin era na criação do PSDB, era o número 7 na lista de assinaturas, era o número 7. Teve desde 1988 no partido, nunca saiu do partido. Foi deputado federal, depois foi vice-governador, governador várias vezes, 2 vezes candidato a presidente da República, pelo PSDB. Isso, vamos ver se ele vai ao PSD, que é mais provável do Kassab, e aí? Vai ser candidato ao governo do Estado ou será vice do Lula? Eu não entendo ele ser vice do Lula, sinceramente. O que ele ganha com isso? O Lula ganha, ele perde. Aí, nesse jogo só tem um vencedor,
e só tem um perdedor. Vencedor é o Lula, perdedor é o Alckmin. Inclusive porque o eleitorado do Alckmin não é o eleitorado do Lula. E esse eleitorado ele não vai trazer para votar no Lula, dificilmente. Então, vamos aguardar, porque no Brasil, vocês sabem, uma semana é uma eternidade na política. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas a minha preocupação é justamente essa do meu artigo que está no UOL, né? Ou seja, é que eu estou cantando a bola do que vai ocorrer, porque o episódio envolvendo o Ciro é criminoso. É criminoso. É uma tentativa, e falando para os outros candidatos, é o seguinte, é o que está implícito. Olha, aguarde aí que nós vamos aprontar uma com vocês. E vai começar a fazer isso com todos, e nas 27 unidades da federação, os candidatos ao governo do Estado. Eles vão começar a selecionar. Vocês imaginam o caos que pode ser no Brasil. E por quê? Porque nós temos um criminoso na presidência da República. Alguém que não se coaduna com a Constituição cidadã. Alguém que trai a Constituição. E como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. Ninguém pode ter boa-fé hoje, 3 anos depois, de estar aliado com o Bolsonaro. Ninguém, ninguém, ninguém. Por mais ingênuo que seja, e no mundo da política não tem ingênuo. Não, mano. Então, quem se aproxima dele é porque quer algum benefício antirrepublicano. Isso é essencial. Quem se aproxima dele porque quer algum benefício antirrepublicano. Não há ingênuo nesse jogo. Então, você que nos acompanha, fique atento, porque o jogo é pesado. É pesado. E é um jogo que vai estragar a sua vida, o seu futuro, seu, da sua família, da sua comunidade. Eles querem destruir o nosso país. É esse o sonho dos nazifascistas bolsonaristas e do chefe da Orcrim, Jair Bolsonaro. É o sonho dele. E nós temos de enfrentar isso. Não podemos aceitar isso passivamente. Portanto, vamos ficar atentos. Lembro a vocês, por fim, o meu livro, Um País Chamado Brasil, né? A história do Brasil descobrindo ao século XXI. Volto a agradecer a última segunda-feira, o que vocês fizeram é inesquecível. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. E todos aqueles que mandaram mensagens de outras cidades, de outros estados, ou de fora do país. Muita gente, né? Então, muito obrigado mesmo, e espero, sinceramente, que vocês gostem muito do livro. Lembro também, se você está entre os milhares e milhares de inscritos no meu canal e apoia essa nossa visão de mundo, indique o canal, e é muito importante, é uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, coloque que avisa as notificações dos nossos postais, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a parte dos comentários. Eu lembro também que para ser membro apoiador, e é muito importante, muito ser membro apoiador do canal, mas muito mesmo, né? Você tem 2 formas, entre, muitas vezes, insisto, o Android entra pelo celular, mas parece que no iPhone tem um problema, não sei das quantas, tal. Nesse caso, dê uma olhada no computador, é coisa muito rápida, 2, 3 minutos. Você tem 2 formas de ser membro apoiador do canal. Por que isso é importante? Para fortalecer o jornalismo independente de opinião. E nesse momento, sombrio, mas vamos virar essa parte. Daí a importância, insisto, de apoiar aqui o nosso canal. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônio_Villa_Oficial, e lembro também, né, lembro a entrevista, a última que postamos com o pré-candidato Sérgio Moro. Temos já 1, 2, 3, 4, temos 5 entrevistas excelentes. Amanhã, logo cedo, com o ex-ministro Celso Amorim, tá? Das Relações Exteriores, foi do governo Itamar, Lula, Dilma, ministro da Defesa, um quadro importantíssimo no Itamaraty, assisto. E já marquei com ele, só para adiantar, em janeiro, aí nós vamos ter uma longa conversa sobre política externa, mas já tivemos esse papo, que está muito bom. Postamos amanhã às 7, e já temos mais 4 entrevistas que vamos até o dia 24, nós vamos postando, tá? Coisas bastante interessantes que vocês vão gostar, inclusive uma delas agora que foi de 1 hora e tanto aí, mas tem coisas bem bacanas, tá bom? Isso é super importante. E muitos, até nós temos um filme muito legal sobre o lançamento, assistam, tá aqui no canal do YouTube, né? Falando, olha, um bom presente de Natal. E é mesmo. Um bom presente de Natal. Hoje eu estava com o Mário Kertz na Rádio Metrópole, na Bahia, numa entrevista. Ele falou isso várias vezes, né? E é legal, é uma visão, insisto, geral sobre a história do Brasil, uma visão de síntese, a melhor bibliografia, ou seja, a grande historiografia brasileira, está aqui os grandes autores, sem panfletarismo, né, sem anacronismo, nada disso, discutindo seriamente a história do Brasil e apresentando
esse país chamado Brasil. Espero que vocês gostem. Nos encontramos então amanhã. Até!